bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dick, eu sou fundador da Feutech, mas hoje eu estou aqui para contar para vocês um pouco da história dos 19 anos da Feutech, na verdade na celebração que a gente está fazendo aqui na Feutech USA. É um evento que a gente faz desde que a gente começou a Feutech USA aqui nos Estados Unidos, e a gente junta amigos, clientes, pessoas, todo mundo que está por perto aqui de Atlanta, ou às vezes até gente que vem de longe, gente que vem do Brasil, e para celebrar, para conhecer um pouquinho da nossa estrutura aqui, para ver os carros, para curtir, para realmente bater um papo e comemorar esses 19 anos aqui que a gente está celebrando. O aniversário propriamente da Feutech é 23 de abril de 2003, foi a fundação oficialmente da Feutech, e hoje aqui a gente está, hoje é dia 2 de abril, e vocês vão estar assistindo esse vídeo bem próximo à data do aniversário mesmo. Chegamos cedinho aqui para organizar, estamos começando a receber as pessoas, daqui a pouco vai chegar mais gente. Nesse episódio ainda também faz parte da nossa celebração, a gente vai estar num posicionamento especial lá no Café em Octane, no Perímetro Mall, que é aquele evento que acontece nos domingos, o primeiro domingo do mês aqui em Atlanta, e a gente vai ter um lugar especial, vamos estar levando o trailer, vamos estar levando os carros e vai ter bastante história para contar. Então cola junto aí, bota na TV, chimarrão, pão de queijo, que hoje vocês vão curtir um pouquinho aí dessa celebração aí. Agora vamos ver a habilidade do Luiz em partida frio. Tá sacaneando. Tá frio pra caramba, cara. Não, tá tem tipo... tem que fazer um carinho nele, pensar, ô cara, pô, vamos ligar, vamos fazer um som, vamos ver. Quanto tempo de sessão tá? Tá. Ah, até que não foi tão ruim. Não, tem que fazer carinho nele. Chuva de metanol, ó. Podia botar ele aqui assim, ó. É bonito São Paulo. É bonito. E aqui a gente tá organizando agora antes do pessoal chegar, ó. Pera aí. Não tem como não apreciar. É legal, né? Show, Opalão. Pra combinar com o teu Camaro, né? Ó. O SS ali, ó. Morning! How are you doing? Oh, good to see you. Yeah. Good to see you, man. Mr. Anderson, good to see you. Good to see you. Love you, baby. Oh, yeah, saw that. Aqui, ó, vai começar. Estacionamento vazio por enquanto, ó. Quem chegou, o Tesla, que vai fazer as montanhas-russas hoje. O Camaro do Luiz, né? SS. Ainda não tem nem 1000 milhas ainda. E aqui o Mustang, ó, que chegou junto com o Opala, né? Pra quem viu, perguntou, esse Mustang aqui é do Felipe Andrés, né? Que trabalha com a gente. É um canhão esse carro aqui.
fantástico, mas ainda tá preparando umas coisinhas pra gente poder fazer uma saga dele aí, vocês vão ver. Esse negócio, o barulho dele é um ProCharger animal mesmo. E aqui no estacionamento ainda vazio, ó, tem umas Corvette do Rachaldi que quebrou o motor, o Honda do Jacob que tá também, acho que tá até funcionando, mas é deixa eu até mostrar o Honda do Corvette do Rachaldi aqui, quebrou o motor e tá trocando o motor, ó. Essa água toda aqui é do ar-condicionado, não é dele, ó. Tá refazendo o motor, quebrou o pistão, fez bobagem. E aqui o Honda do Jacob, ó, estilinho, ó, pneuzinho, olha aqui as rodinhas, escapamento pra fora, ó. Olha a tampa do escapamento, fita aqui, ó, literalmente. O Honda, ele pagou $200 nesse Honda que ele comprou, depois fez o motor turbo, forjado, tem FT tudo, mas é tudo bem simplesinho. E o Lexus do Arcondo, né, quem já acompanhou no episódio que a gente mostrou esse carro aí, depois ele comprou esse carro por $3.800, não tá funcionando, dobrou a esquina, arrumou um conector ali, desconectou um negócio do controle de tração, o carro está funcionando, já botou FT, botou as rodinhas, ó, está aberto, não, FT ali no painel, câmbio automático, tudo controlando pelo FT, ficou bem legal, é um V8, né, um Lexus, Toyota V8, motor, show. Deixa eu mostrar um pouco como é que tá a nossa estrutura aqui dentro, ó. Camaro no dinamômetro. E aí, vamos passar hoje, será ou não? Essa é a ideia agora, tá funcionando o dinamômetro, ó. Já ligou então, né? Agora vai. E, tipo, na verdade a gente tinha que fazer um showzinho, né? Então, bom, o barulho desse negócio aqui quando o pessoal tá em volta aqui é inacreditável, né? Até vamos falar aqui, ó. Muitos de vocês estão assistindo esse vídeo talvez nem entendam o que é o tamanho desse motor. Deixa eu deixar o especialista aqui. Eu vou tentar simplificar, tá? Cada cana de escape que vocês vê basicamente é um AP. Né? Então o motor tem cerca de 17 litros, cada pistão, né, desloca basicamente 2 litros. Né? Então cada pistão é desse tamanho, né? Pra comer de conversa, né? Não vai num bicho. Cada tubo de escape é quase 3 polegadas, né? Então cada saída de escapamento é quase 3. Né? E é direto aqui. E é direto, né? Sai todos eles direto. O duto de admissão aqui em cima não é a parede que é grossa, não, dá pra passar um braço aqui dentro mesmo. Então, tipo assim, o duto de admissão. Sim, na verdade é tudo combo, né? É um motor em escala maior, digamos assim. Exatamente, é como se tu pegasse um V8 desse zoom no V8, né? Deu V8 cresce tudo, né? Então tudo nele é maior, né? Cabeçote maior, virabrequim é maior. Ele tem. Vou tentar me lembrar de cabeça em milímetro agora, mas se não me engano é 162 milímetros de curso. Eu acho que é isso. E o pistão é 130, caramba. Um negócio assim. Acho que o pistão é 130. E a borboletinha, que muita gente confunde, até aqui nos Estados Unidos, que achando que é blower, né? Porque na verdade isso aqui é a borboleta de blower. Isso aqui é a admissão, né? E essa aqui é a borboleta de verdade mesmo. Muita gente bota um negócio desse falso assim, só pra que tem a borboleta embaixo. Então mas tu vê o tamanho da borboleta, né? 2 borboletas aí que tem... O que a gente vai ter aqui? Uns 180 milímetros. 6, 7 polegadas aqui assim, né? 2 dessas, né? Ele tem 7 estágios de óxido nitroso, né? Então o estágio menor ele vai ter uma solenoide, mas o estágio grande, tipo essa daqui, tem uma para cada lado do motor, porque uma só não é suficiente, né? Então dá 13 solenoides. Isso, então por exemplo tem estágio que um estágio só é 500 cavalos, né? Dependendo do momento que tu liga ele na pista, né? Ele vai ter essas diferenças, né? O tamanho da válvula de admissão, ela é 2,75 polegada. Polegada, né? Então isso vai dar o que? Umas 70 milímetros, mais ou menos. 60 e poucos milímetros. Acho que... E o lift da válvula é... Tô tentando lembrar agora de cabeça, eu acho que são 40 milímetros de lift, um negócio assim. 40? Tipo assim, um carro normal tem 10 milímetros, exatamente, acho que é 40 o lift em milímetro. Porque é basicamente isso, né? Tu consegue... É basicamente 2/3 do diâmetro da válvula é o lift máximo. Né? Depois disso não tem mais efeito, né? Não passa mais nada. Então ela é tudo no extremo, né? Tudo que tu pode usar. Sim, esse motor aqui faz em torno de quantos HP aspirado, sem nitro ainda? Aspirado, a última vez que a gente passou deu 1.734 na roda. Caramba. Aspirado. Isso é mais de 2.000 HP no motor, né? Isso, aspirado, né? E com nitro, a última vez que a gente passou com 4 kits deu 3.025. Né? E daí a gente foi pra pista andar. Então a gente não sabe, na verdade, o número exato, né? Mas a gente já passou motores similares com todos os kits, eles têm em torno de 3.500 na roda.
Tô de 13.500 na hora. Né? E aqui é bem para mostrar a diversidade, assim, que né, tem uma ignição, Fueltec, né, FT Spark, as 8 bobinas, um monte de sensor, um monte de solenoides, um monte de injetores, os FT Injector nosso, né, o 230, 320 libra-hora. O câmbio aqui é um câmbio com 5 marchas, né, todo pneumático, eletrônico, ó, controla pela Fueltec ali, todo o controle, sem falar os sensores, e a mesma FT600 que tá ali, no caso, é a que está em todos os carros, digamos assim, Corvette, o Supra, Ferrari, Cuda não posso falar ainda, brincadeira, o carro lá o Lexus, do Arcondo e assim por diante, o Opala, né? É bom que a gente consegue testar um monte de coisa nesse carro, né? Tendo tanta coisa, né? Então, sim. Esses injetores, por exemplo, aqui, eu acho que foi o primeiro ProMode foi o Roder Geise, que foi o segundo, né? Ter esses injetores pra gente testar na gasolina, né? Então o primeiro carro andando com esses menores, que é o 320, foi esse daqui. O Injector Driver que a gente recém lançou. Esse carro já tem testado na pista faz um bom tempo, né? Então quando a gente quer validar hardware ou software, a gente tem esses veículos pra gente resolver qualquer pepininho da fase do desenvolvimento antes de chegar no cliente, né? Quando o cliente pega, tá tudo funcionando show de bola, né? E aqui é bem... Pra quem não viu, eu gravei um episódio muito legal que foi na pista lá na Virgínia, né? Na Virgínia. Brasileiros correndo nos Estados Unidos, é o título do episódio, foi o Luiz e o Roder Jean correndo com esse carro aqui na ProMode. Tava muito legal, né? E o Roder Jean correndo com o ProMode dele também, na mesma um contra o outro, inclusive, né? Sim. E deu pra mostrar bem o dia a dia de como é que é correr com um carro desse. Muito legal. Na pista. Muito legal. E aqui a gente quis mostrar, e a ideia aqui era mostrar a diversidade, assim, do tipo um ProMode extremo, assim, até, digamos, um carro relativamente simples, ou pega ali o Lexus do Arcondo, ou os carros ali que praticamente é só FT, né? Ou até o Supra, né? O Supra atualmente é só FT, né? Não tem mais nada nele, ó. Até vou passar umas atualizações nos projetos aqui, ó. Supra tá aqui, tá andando perfeito, tudo na Fueltec, motor todo original, a gente tá só descobrindo por que ele não tá dando pressão original, nas turbinas original tá dando só tipo meio quilo e cai para 0,2 bar. Então assim que a gente resolveu a pressão do Supra, a gente vai botar ele no dinamômetro, acertar com o motor original, vamos ver o que dá esse motor e as turbinas originais. Corvette, tá prontinho aqui, ó, bonitinho, tá andando direto o carro, tá rodando, tudo certinho, né? Eu já mostrei para vocês o escapamento novo de titânio aqui, todo mais leve, tiramos bastante peso do carro, botamos bancos de corrida aqui, ó, os bancos de corrida e Santo Antônio, mas no final o carro é mais pesado do que o original, ele ainda está pesando 150 kg mais que o carro original, porque a gente adicionou todo o peso das turbinas, está pronto, botei turbinas maiores, ele tinha 62 mm, que era uma G35-900, agora está com uma 67-62, que é uma G35-1050, duas, né? Coletor, dois cabeçotes, a gente fez os cabeçotes agora preparados, então usinados, com mais fluxo, e as wastegate eletrônica, que não vai dar para ver, que ficou fantástico. E aí agora com todos esses upgrades aí, o motor tem capacidade de fazer bem mais HP e vai dar para ir para a pista. Só que, para falar a verdade, eu não fui para a pista, uma porque ninguém baixou o recorde dos 8 segundos, 8 e 9, ninguém entrou nos 8 também. E porque também eu queria deixar o pessoal, digamos assim, vir um pouco atrás, dar uma motivada assim para bater o recorde. Então, gostaria até que alguém batesse o recorde para correr atrás de fazer. Tem um carro que começou a andar bem agora, que é o TJ Hunt, que virou 9.3 com Fueltec, tudo, a gente está ajudando ele também. Então, se for um carro com Fueltec ainda para bater o recorde, melhor ainda. Então, vamos tentar. A Emília ainda está meio longe do recorde, lá está nos 9.3 ainda. Vamos ver se ela também se aproxima para dar uma bagunçada nessa história aí. Dos outros projetos aqui, ó, Ferrari, tudo perfeito, andando, carro top 10. Só se divertimos, é um carro animal, vai pro Café Octane, foi a estrela junto com o Supra no episódio do Velozes e Furiosos, o Fueltec and Furious que a gente fez, né? Ficou muito, muito bacana, ó. Até o Supra, ó, tá com a placa, ó. Não sei se eu mostrei no vídeo, ó, FT Supra apropriado, escapamentão aqui. Já tem um monte de peça nova, o Supra lá daqui a pouco vai estar recebendo o motor. E esse aqui, ó, o nosso Mustang elétrico, ó. Esse carro aqui a gente comprou, um carro de colecionador, mas zero, tem 30 mil milhas o carro, diz o dono que nunca tinha visto chuva. A gente desmontou o carro inteiro, começou a fazer a suspensão, começou a fazer a adaptação do motor elétrico aqui atrás e na frente. E o que aconteceu foi o seguinte, nós compramos aqueles dois motores elétricos da Ford para botar, né, no Mustang, para fazer ele 4x4.
e simplesmente a gente não conseguiu informação da Ford. A Ford vendeu os motores sem sequer passar uma página assim de papel informando ligação do pinout, esse tipo de coisa. E a gente tá tentando de todas as maneiras descobrir essa informação que a Ford deveria ter passado e não está passando. Então assim, a gente agora está na dúvida se a Ford não ajudar, infelizmente, como é que eles vendem um motor elétrico que eles não suportam sequer com informação, a gente vai ter que escolher um outro motor elétrico para botar aqui. Então a gente está agora nessa indecisão, assim, a gente parou, entre aspas, de adaptar os motores Ford, já estão praticamente adaptados. Se a Ford fornecer os motores, as informações que eles precisariam estar informando com a venda dos motores, a gente vai continuar com os motores Ford, senão a gente vai ter que usar outra fabricante e, sei lá, tentar entender o que a Ford quis fazer vendendo motor elétrico sem dar sequer informação para quem quer instalar, né? É uma pena, né? Mas, paciência, faz parte de ser um dos primeiros a fazer essas coisas aí. Talvez eles não estavam preparados para vender isso aí, não sabemos aí. Mas agora é o seguinte, ó, já começou a chegar uns caras aqui, ó. E aí já temos os primeiros caras a chegar cedo aí. Seu Mário, como é que estão? Tudo bom, meu? Tudo bom? Tranquilo? Bom? Beleza. E aí? Beleza? Carlos, também, veio junto? Não, cheguei agora. Ah, tranquilo. Esse cara aqui, ó, deixa eu... Vai aparecer... Tu assiste? Já assistiu uns Assisto, episódios ou não? Sim, eu assisto. Tô brincando. Sei que tu assiste, porque esse é o cara... Esse aqui é o professor maluco lá da UFSM, né? Universidade Federal Santa Maria. Cara que tem as ideias... Quando eu tenho um pepino grave, assim, no tipo... Deixa eu me lembrar da Ferrari, pressão de óleo, né? Todas as vezes que a gente estava tentando descobrir o negócio da pressão de óleo lá, tu dava ideia, te mandava log, ajudava a pensar, estudava o projeto do motor. O que mais a gente combinou, pensou? A gente pensou também na questão do ponto de ignição, o que a gente ia botar e tal, né? Sim, eles fazem, a Universidade de Santa Maria é um dos laboratórios de motores, assim, pelo menos o que eu conheço, o mais avançado do Brasil. Não sei se eu posso dizer isso. Mas... Vamos colocar em um dos mais. Dos mais, perfeito. Tem mais outras universidades boas também, então, né? Pelo menos que eu conheço, dos que eu conheço é o mais avançado. Com certeza tem outros. Mas o desenvolvimento que esses caras estão fazendo lá em Santa Maria é incrível. É uma união da engenharia mecânica e outras engenharias, né? Isso. E vocês estão levantando pressão de cilindro, várias coisas, né? A gente analisa bastante a combustão e o que acontece no cilindro, né? A gente olha para dentro do motor. Né? Muitas vezes a gente fica preocupado com as variáveis externas, a gente entra para dentro do motor e vê o que está acontecendo lá dentro, né? Só para entender o que é pressão de cilindro, eles botam um sensor dentro da câmara de combustão e medem a pressão que está dentro de cada ciclo de explosão, não só... E ainda levanta isso por graus ainda do motor para saber, né? Como é que está a curva, se o ponto de ignição está certo, muita coisa. A duração da combustão, quem queima mais rápido, a hora que está queimando mais rápido. Que legal. Dá para comparar certinho o que acontece com cada combustível. E vocês vieram para uma competição aqui nos Estados Unidos? Não, eu vim para um congresso. Para o congresso da SAE em Detroit. Legal. Né, que é possivelmente o maior congresso de engenharia automotiva do mundo, né? Então a gente tenta sempre apresentar os nossos trabalhos lá também. Que legal. Tá levando o grupo lá. Que bom que conseguiu passar aí. Com certeza. Valeu. Agora nós vamos fazer a Fueltech Experience aqui, ó. O cara senta na Ferrari e bate arranca, ó. Mário. Mas ó, olha a pressão de óleo. Fica olhando a pressão de óleo ali embaixo, tá? Ele demora para subir a pressão de óleo e aí ele dá às vezes um alerta e desliga o motor. Pode bater arranque. Agora subiu rápido. Deixa eu esquentar um pouquinho para sentir. O cara que gosta de motor entende, deve estar pensando como é que é a ordem de ignição, o cara fica calculando tudo, né? Na ordem de ignição acima de 4 cilindros eu uso uma colinha, não tenho memória boa para isso. Mas o virabrequim plano é incrível, né? É incrível. A gente tem trabalhado com... E olha aqui, ó, ele dá uma babada de óleo. Olha o óleo, dá uma babada de óleo aqui, ó. A turbina quando desliga, não é óleo da combustão muito, é mais do eixo da turbina que fica em ângulo, porque a turbina tá num ângulo... Vai, babou mesmo. Não, tá escorrendo ali, ó, olha ali, ó. Mas isso é normal, turbina grande. Tá praticamente parada, né? E ela tá inclinada, ela fica 40 graus, tá uns 40 graus se não me engano. Agora o wastegate tá aberto, ó, então ele tá fazendo barulho aqui, ó.
wastegate e ali é a turbina. Filma aqui assim, vamos ver se dá pra ver o som diferente. Acabei de mostrar ali foi quando deixa as wastegate aberta, ele pega o cruzado, assim, o escapamento um do lado separa do outro, e quando fecha ela fica tudo pela turbina, aí fica, digamos, o 8 em 1 ali, dá a diferença. Agora vamos ligar o Corvette, senta aí, tem que descobrir isso aí, ó. Toma cuidado pra entrar, macaco. Com esses bancos aí é foda. Aqui, ó. Mas o cara sem alongamento, né? Só, pode ir, só bater arranque aí. Aí, bonito pra caramba, né? Vocês viram a gente dando volta com os carros, viram ligando os carros tudo. Agora deixa eu falar um pouco desse grupo de brasileiro aqui, ó. Vocês trouxeram as motos aí? Sim. Fala aí como é que é o nome do grupo de vocês? O grupo chama Cavernosos. Aqui, ó, Felipe aqui, ó. Ah, é? Tu que é o organizador da quadrilha ou não? Aí, ordem na cara. Cara, olha só esse negócio. Impressionante, hein? Mais bonita é aquela cinza lá. Aquela cinza, tá vendo aquela cinza? Ah, é a tua? Ah, que legal, hein? É bacana encontrar os brasileiros aí também. Ah, né? com A certeza. galera aí, todo mundo junto. Isso. A gente faz, todo ano a gente faz uma viagem longa. Esse ano que é entrando agora, dia 17 de maio, a gente tá indo pra Utah e Yellowstone. Fazer uma viagem bem bacana. Que legal, cara. Que legal. Obrigado por terem vindo que aí. É isso. Parabéns aí pelo Valeu. trabalho. Show de bola. Valeu. Bom, estamos encerrando aqui os últimos remanescentes aí dos primeiros, né? Esse cara que foi o primeiro a chegar é o último a sair também, ó. O Mário, Gabriel, todo mundo aí, Victor, galera aí que veio para acompanhar. Agora a gente está preparando todo o circo para ir pro Café em Octane, Opala. Bretas tá aí, passeando, é isso aí, né? Olha aqui, ó, nosso trailer, vamos carregar o trailer, vamos carregar o Opala e levar os carros para ir pro Café em Octane. Então, agora vamos ver como é que vai ser esse show aí, que eu acho que vai estar legal. O dia hoje foi muito top aqui. Vocês viram aí bastante cenas assim do pessoal visitando, da experiência. Foi realmente alguma coisa muito positiva aqui. Curtimos bastante o evento. Muito brasileiro, muito americano, todo mundo veio ver. Tem gente chegando ainda agora. Estamos fechando, os caras estão chegando ainda. I wanna tell you something new. You drove us both into a wall. I drive away into the night, and I contemplate for a while. Don't you think for the people that testify back my stuff and you sooner than this? Don't you think for the people that testify back my stuff and you sooner than this?
ser uma simulação como se fosse uma largada mesmo de dinamômetro. Então ele larga em primeira, passa 5 marchas, como se fosse na pista mesmo. Vocês estão vendo esse Fusca aqui, ó? Isso aqui é de um maluco. O cara veio do Brasil andando e tá querendo chegar no Alasca. Só que ele teve que dar uma paradinha aqui na Fueltech USA, ó. Esse cara aqui, ó. E aí, beleza? Parei pra fazer uma revisão no Fusca aí pra poder chegar no Alasca. Cara, esse cara aqui, Jesse, Prazer, Shura prazer. Stay, como é que é? Churastei ou Churagol? É. O nome do projeto é esse aí. Cara, muito legal, hein, meu? Da hora, da hora. E eu não conhecia o teu canal, um monte de gente começou a me mandar mensagem, começaram a dizer que tu tava vindo pra cá, e eu acho que um monte de gente também te mandou mensagem pra vir aqui, né? Eu vi que o pessoal tá te incomodando. Eu falava, recebe lá, recebe lá. Eu falei, não, deixa eu passar lá no Anderson pra conhecer e dar uma revisãozinha no Fusca aí. Não, perfeito, tu é de Balneário, né? Eu sou natural de Curitiba, mas eu saí de Balneário Camboriú. Eu morava lá, tinha 10 anos já quando eu saí de Nós viagem. tem um amigo meu, um grande amigo de Balneário lá, que é o Daniel Lunelli, Sim, maluco por Tesla Pledge lá, fala que nem um bicho. Me mandou um áudio ontem me contando um pouco da tua história, mas cara, me fala um pouco da tua história, porque eu acho que, imagina se ninguém te conhece, a maioria não te conhece aqui. Até eu quero saber o seguinte, quantos de vocês já conheciam a história dele, até pra gente ver quanto é que tem de cruzamento nessa história, mas fala como se ninguém te conhecesse, assim, resume aí tua história. Um resumão. Cara, eu saí de Balneário Vou Camboriú. passar aqui, ó. Eu saí de lá em maio de 2017. Tava meio saturado da vida, meio cansadão aí de tudo. Trabalhava como vendedor no shopping. Aham. Aí vendi todas as coisas que eu tinha lá, uma moto, a TV, um videogame. Peguei o cachorro e falei, cara, vou fazer um rolê de Fusca por aí, né? Ele é o Shurargo? Ele é o Churastei, na verdade. Churastei. Ele é o Ele é o Churastei. Churastei. Ele é o Churastei. O nome dele veio antes do projeto, Ah, é? o projeto veio depois, Churastei ou Churagol. É tradução, né? Devo ficar ou devo ir. Sim. Caso a gente sempre tá indo, né? E aí saí, comecei a viajar pelo sul do Brasil, fui até Ushuaia, no extremo sul, né? E isso 40 dias, depois voltei pro Brasil, viajei o Brasil todo, fiz 21 estados brasileiros. Saí do Brasil em 2019, fui até o México. Pandemia, aí no México a gente fez uma reforma no Fusca lá, trocou muita coisa, refez muita coisa, praticamente outro Fusca, mas o chassi continuou o mesmo, o esqueleto dele continuou o mesmo. E aí deu pandemia, bem hora que terminou a reforma, tudo, cara, começou a pandemia, fechou fronteira, fechou tudo e eu tive que voltar pro Brasil. Eu fiquei um ano no México, depois voltei pro Brasil, fiquei mais um ano no Brasil e agora em janeiro desse ano voltei pro México pegar o Fusca para concluir o objetivo de chegar no Alasca, né? São quase 5 anos rodando. Deixa eu botar assim, ó, deixa eu botar no canto do vídeo aqui, ó. Olha o mapa que ele fez aqui para vocês terem uma ideia do trajeto que esse carrinho andou, né? Até Atlanta, né? Tá Atlanta. até aqui, né? Sim, ainda Vou falta te mandar o mapa até aqui, mas manda o ainda mapa tem, daqui, ainda falta o Alasca ainda. tem ainda. Daqui a gente vai para Washington, Nova York, vai Chicago, aí cruza a rota 76 inteira até Califórnia. Aí da Califórnia sobe pro Alasca. E aí encerra o projeto. Caramba, que legal. E o carro aqui, ó, pra quem gosta de carro, que normalmente é o cara que assiste meu canal, é um Fusquinha, mas pra quem entende de Fusca já vê que isso aqui não é um Fusca brasileiro, né? A carroceria foi mudada, a gente mudou a carroceria no México, né? Então conta um pouco dessa história. Esse carro, ele era um carro velho, assim, tipo... Aqui ó, quando a gente saiu, nessa foto aqui, ele era um Fusca 1978, do jeito que eu comprei, eu saí. Eu não comprei pra viagem, mas acabei fazendo a viagem com ele, né? E aí, até chegar no México, foi 65 mil quilômetros. Caramba! E a gente passou Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai, cruzou o salário do Uyuni, deserto da Atacama, o litoral inteiro do Brasil, pegamos a estrada horrível do Tocantins, acabou com tudo lá. E aí quando chegou no México, pra gente fazer a reforma dele, cara, toda a parte estrutural do carro, do chassi dele, tava toda oxidada, toda podre. O carro desmanchava, assim, de ferrugem, principalmente porque quando a gente entrou no salário, eu atolei o carro ali. Entrou sal por tudo que é lado. Aí depois dali, a gente subiu o Peru, que é seco, mas na hora que a gente chegou no Equador, úmido, Equador e Colômbia, que é muito úmido, corroeu o carro inteiro. A gente chegou no México, a parte da frente do chassi e da carroceria tava se dividindo, assim, tinha um vão de 3 dedos que eu enxergava o chão quando tava dirigindo. A hora que eu cheguei na oficina do México, os caras não se acreditavam que o carro tava andando. Foi assim, nos últimos dos últimos. Cheguei lá justo para fazer a reforma do carro, né? A gente começou a mexer, fizemos as contas ali das coisas, falou, cara, essa carroceria, se a gente colocar, ela vai começar a partir de novo, porque tava muito podre, todas as caixas de ar, tava tudo podre. A gente acabou optando por trocar a carroceria. Mas os paralamas, a tampa traseira, o interior dele, o chassi continua o mesmo do início da viagem. E como é que tu faz? Tu tem uma barraca em cima? Aqui tem uma barraca de teto,
E a arma assim, né? E aí eu durmo lá em cima. E aqui dentro tem, ó, o vidro. Esse aqui Os vidros elétricos que a gente fez traseiros para o churrasqueiro poder pôr a cabeça para fora quando tá muito calor. Aqui tem uma geladeira. Tem uma geladeirinha da resfriar. Aqui tem minha cozinha. Minha despensa, minha cozinha. Cara, que legal. Tem a cozinha, tem o fogão. As dispensas, tem tudo aí. Cara, que história aí, meu. Doideira. Cara, que história, meu. Que batalha esse negócio que tá fazendo, né, meu? Impressionante. E como é que tu te vira pra tocar essas coisas? Eu tenho o site, né, onde eu vendo algumas coisas lá frente à viagem. Como é que é teu site? É churrastei.com. Tá. Aí a galera, se quiser acessar, acessa lá. Dá uma força. Se quiser fazer pessoal, Pix também, ajuda também. Como é que é o Pix? Eu boto no... churrastei@gmail.com, Tá. ajuda também. A gente vai se virando, cara. São 4 anos aí de viagem, de rolê. Pelo Brasil, fiz muito encontro. Eu ia de cidade em cidade fazendo encontro com os seguidores. Assim, tipo, vou passar em São Paulo, botar em tal parque, colhem lá. Aí a galera colava, eu vendia as paradas, fazia grana pra ir pra próxima cidade. Depois o Instagram começou a crescer, começou a virar, eu comecei a fazer publicidade também. E hoje tem o site onde eu vendo as coisas, a galera apoia, às vezes com o Pix ali, ajuda também. Que bom, que bom. E devagarinho a gente vai indo, cara, vai seguindo o rolê aí. Cara, que legal, hein, meu? Parabéns aí. É legal ver a garra disso aí, porque realmente botou na cabeça que ia fazer um negócio, um monte de gente deve ter falado que tu era louco. Não, cara, no início o rolê era, tipo, eu nem sabia muito bem o que eu tava fazendo, né? Meus amigos falavam, você não vai passar nem de Florianópolis, né? E cada vez que eu passava uma cidade, eu só mandava, vai, passei, né? E fui indo, cara. E é determinação, porque não é fácil, tá ligado? É massa, é bonito pra caramba, mas tem muito problema, muito perrengue. Você vai tendo que ter a determinação de superar, porque se tu ficar, isso dá problema, só pensar no problema não adianta. Exato. Mas vai indo, cara, devagarinho a gente vai indo e vai. São 5 anos rodando aí, 75 mil quilômetros, 17 países, puta experiência, tá ligado? Cara, então vai indo. Parabéns aí. Valeu. Parabéns pela determinação aí. É uma lição aí pra todos nós aí que vê isso aí, cara. Parabéns mesmo. Fico feliz aí. Bom, obrigado por ter parado aí. Isso, obrigado a você pela força aí que tá dando na revisão do Fusca aí. Vamos botar o Feltec de repente. Da hora. Show de bola. Então, legal, vamos voltar agora pro conteúdo normal. Muito legal essa história aí. Chegamos, Café em Octane. Tudo magicamente se transportou aqui, ó. Magicamente o setup ficou pronto, os carros vieram pra cá. Teletransporte, ó. Vocês estão vendo aqui o trailer. Diz que são 6, agora é 7 e pouco da manhã, mas já tava aqui. Que horas vocês chegaram? Não, chegou? 6 e pouquinho. Isso. 6 e pouquinho. 5 e meia tava na empresa. Na verdade, a emissão mesmo foi os caras da Proline, né? Que vieram. Eles saíram lá da Proline às 5 da manhã, eles falaram. 5 da manhã. Então eles chegaram uns 10, 15 minutos antes da gente aqui. Foi o tempo deles descarregar, trazer os carros. E olha aqui o que a gente trouxe, ó. Trailer aí, ó. Pela primeira vez no Café em Octane. Deixa eu até dar uma mostrada de fora aqui, porque ficou muito legal. Pequeno outdoor aqui, ó. Gigantinho o negócio. E aí, as atrações aqui, ó. Opala. Certo. Aqui, ó, fichinha, tudo, ó. Toda a lista de coisas, ó. Oh, wait a minute. I apologize. No, you're good. Aqui temos, ó, Camaro do Luiz, né? Isso aqui eu já mostrei ontem, já mostrei anteriormente quando tava na Fueltec lá. Então temos um nitro, um 6 cilindros de Opala, um aspirado nitro, tudo que dá. E olha aqui uns outros, ó. Blower. Olha o tamanho do blower, ó. Esse aqui é um screw blower ainda, que é negócio tudo que dá, ó, mesmo. Tipo, esse aqui é um motor Proline, dá pra ver que é menor do que o do Luiz. Esse aqui é 959 polegadas cúbicas, esse aqui é 530, por exemplo, 520, 540, uma coisa assim. Mas é simplesmente um blower aqui, ó, PSI gigante. Esse sim é o Scoop, que é de blower, né? Por isso que confundem o do Luiz ali, que é nitro, com esse aqui, ó, correiazinha que toca o blower, ó. As bombas mecânicas, tudo. E esse aqui é misto, ó, ali em cima ele é injeção controlada pela Fueltec, mas mecânica, e embaixo injeção eletrônica, ó, os FT Injector. E o resto do carro é fantástico esse carro. Olha o escapamento, tudo, ó. Olha por dentro aqui, ó, a FT guardadinha ali, ó, na capinha, ó.
Tudo muito organizado, ó. Muito legal. Aqui tem um outro, ó. Esse carro aqui é um ProCharger, que aí é o mesmo motor, ó. Só que em vez de ter um blower em cima, ele tem um blower aqui centrífugo na frente, ó. Então o que ele faz? Esse aqui pega o ar como se fosse, como se fosse uma meia turbina tocada por engrenagem que conecta no virabrequim, e aí pressuriza ali, ó. Diferente desse ali de cima que tem a correia e ele pressuriza de cima para baixo. Mesma coisa, ó. Tudo bonitinho aqui. O motor é muito similar até, na verdade eles têm diferença assim de comando, uma coisinha assim. Até deixa eu mostrar aqui, ó. E esse é o General, esse é do El General, esse é um carro novo aqui, acho que nem tinha sido divulgado ainda. E esse aqui é o do Galota, quem corre é o Andrew Alipa. O Andrew Alipa, para quem acompanha mais da Fueltech, ele é o dono daquele Corvette que teve 5.200 cavalos no nosso dinamômetro. É a maior potência já medida na história no dinamômetro. Então, agora ele está correndo de Pro Mode. E aqui a gente tem um outro exemplar, esse é o 2JZ, 3.4 litros, aumentado, né, bloco billet, tudo, ó. Um turbo gigante aqui, 90 e poucos milímetros, nem sei qual, se eles já trocaram. Esse carro tinha passado no dinamômetro da Fueltech e tinha dado 2.200 HP no outro dia. Mas é fantástico, é um carrinho pequenininho aqui, ó, bem, digamos assim, um trecho curto comparado com os Pro Modes, né? Olha aqui, ó, aqui a roda tá até um pouco para trás, ó, e aqui a roda de trás, ó, fica bem para trás aqui, ó, diferença de tamanho, de comprimento do carro. Mesma coisa, ó, FT600, tudo bonitinho aqui, ó. Os carros são muito caprichados. Hey, morning. Good to see you. Good to see. Looks great. Yeah. I'm doing a quick video here. Yeah. E aqui a Ferrari, como já conhece aí, já é figurinha carimbada do Café Octane. Bonitinha, tudo. Dá uma delícia. Veio andando. O Felipe teve que fazer o favor de trazer ela andando. E C8 aqui, ó. Sempre faz sucesso. E aqui tem mais um carro aqui. Esse aqui é de um carro de um funcionário da Proline, ó. É um Falcon, Ford Falcon. Olha aqui, ó. Todo originalzinho por dentro, ó. Olha os bancos aqui, ó. Não dá nada, né? Só que ali no meio ali, ó. FT500 esse carro aqui, ó. Esse foi um dos primeiros que a gente fez até aqui nos Estados Unidos. Esse cara aqui, ó. Olha que legal. Aqui, ó, um turbo, ó. Turbo aqui, pressurização. A gente tem um intercooler ali, alguma coisa. Escapamento direto, mas ficou muito legal. Um V8 small block, turbo. Desse senhorzinho aqui, ó. Tá conversando com o Doug aqui. E aqui, ó, olha só isso aqui, ó. Carro brasileiro. Uma SP2, ó. Eu não conheço o dono desse carro, eu quero conhecer o dono desse carro aqui, eu sempre vi. Ei. Muito legal. Esse carro eu já vi várias vezes aqui, ele é figurinha carimbada também do Café Octane. Eu nunca conheci o dono desse carro. Muito bem feito, muito inteiro. Olha só, que legal. Ficou muito legal o setup aqui. E a gente trouxe, ó, toda a parte de vestuário aqui. Agora nos Estados Unidos tem... Algumas roupas são diferentes, né? As camisetas, moletons, assim, são feitos nos Estados Unidos. Mas a gente traz os feitos no Brasil aqui também para os Estados Unidos, ó. E aí tem toda a linha aqui brasileira também, ó. Camiseta da Mercedes, camiseta do Opala, camiseta da Corvette, da Ferrari, Calibra, coleção completa aí. E aqui a gente deixa também, nesse treino a gente faz venda, né? Tem expostos produtos aí. E aí, Vitor? Beleza? Bom dia. Bom dia. Tranquilo? Vitor veio direto de Las Vegas aí, né? Longinho. Pra visitar, né? O Vitor é o seguinte, ó, é um cara brasileiro maluco por carro também, faz umas coisas muito malucas, né? A gente se conheceu faz alguns meses até aqui nos Estados Unidos. Alguns meses já estamos aqui já. É. Quando eu fui pra Las Vegas esses dias, numa viagem de férias com a minha esposa lá, eu dei uma fugidinha, fui visitar a oficina deles lá. Muito legal a oficina de vocês, parabéns aí. Obrigado, Anderson, obrigado. Parabéns a vocês também, né? Estão fazendo um trabalho muito legal em Las Vegas, lá tem muito off-road, né? Também. Muito off-road, a questão também do
side-by-side, né? Tem bastante também. Só virar aqui. Tem side-by-side, tá tendo muito, como é que fala? A linha pesada mesmo de off-road mesmo. Sim, que os falou, caras sobem pedra. Pedra, coisa forte, né? Não, e pra lá também tá montando uma moto agora. Uma moto com FT, né? Vai aparecer, o pessoal vai ver aí, se acompanhar depois a Harley, com certeza você vai ver os vídeos, né? Vão acabar vendo. Terminou ontem, ficou pronta, terminou. Show. Deu a primeira partida, mas agora vai pros acertos. Legal. Vai. E aquela caravana que vocês trouxeram pra cá? Tá no Texas, em Austin. Quando esse cara, eles trouxeram uma caravana de arrancada, né? Que não tinha andado no Brasil. Isso, lá, uma XTM. XTM, né? Exato, andou lá na Race Valley. Já tem tempo já. O tempo dela foi 6.1, né? Só que a gente nunca conseguiu acertar o carro. E anos atrás, né? Na verdade. Anos, já tem mais de 5 anos já. Quando é que vai levar pra pista aqui de novo? Mês que vem, tá previsto. Falei com o Jason ontem, previsto pra mês que vem a gente pôr ela na pista, começar a se divertir aqui nos Estados Unidos. Que legal. Show. Tamo junto. Bom te ver aí, né? Obrigado, viu, Anderson? Vamos dar uma volta aqui. O pessoal curte aqui, ó. C8 sempre é C8, Ferrari, mas esses carros aqui que nunca viram, ó. O pessoal nunca viu direito esses carros num show aqui. É muito fora do padrão, assim. Ah, os caras perguntando, ó, do Opala ali, ó. Luiz dando entrevista. Olha aqui, ó. Um LS, ó. Turbo. 2 turbinhos aqui, ó. Não, um turbo só, agora que eu tô vendo, ó. Um turbinho aqui, ó. Bem pequeno até, ó. Num Jeep, ó. The 550's working great, isn't it? Cool. E olha aqui, ó. Tem um FT550, ó. Mais um Jeep. É aquele senhor lá que tava ali. Ele mesmo que monta, ele mesmo que faz tudo em casa. Que legal. It looks great. Looks great. Muito legal. It's fun. It sounds great. Single turbo sounds so cool. Ali é onde é que tá o trailer, né? Os carros. E aqui é a área que eles sempre trazem algumas atrações especiais, né? Os caras têm uns carros muito... Isso aqui é muito mafioso, né? Não tem como o cara não relembrar. Tem uns outros carros legais aqui, a caminhonete, ó. Mas olha isso aqui, ó. Um Lancia Delta Integrale daqueles todo caracterizado de rally, ó. Olha que legal isso aqui. Olha que legal isso aqui. Muito legal, Martini Racing. O cara vem andando também, um carro de rua assim, ó. Não sei qual que é. Se ele tem alguma coisa realmente preparada de motor. Mas muito legal. It's got that original interior. Yeah, I was going to say that. Crazy stripes. Yeah. Não tem Santo Antônio, não tem nada, então obviamente é um tributo. E aí aqui, esse é aquele carro novo da Nissan, ó, o 400Z, que é para substituir o 370Z, né? Ficou interessante assim, mas eu não sei, eu achei ele meio alto, meio grande, talvez botar uma roda melhor, uma roda mais agressiva e baixar ele um pouquinho fique melhor, ó. Mas legal que os caras estão fazendo os carros assim. A grade realmente é diferente. Esse aqui é um carro pré-produção, ó. Até tem aqui, ó, não tem nem VIN number, ó. Só no pré-produção. Placa de fabricante, ó. Interessante. O que mais tem aqui? Tem vários Ford aqui, ó. Olha aqui, ó. BMW de drift, deve ser, né? Um LS, turbo. Painel, o freiozão de mão, de freio ali. Outro carro aqui também, ó. Nissan. Também um LS, provavelmente turbo. Ah, olha isso aqui. Isso é muito estiloso. Rolls Royce. Silver Cloud 1965.
Legal. Roadrunner aqui. Blazer americano, olha só. Blazer conversível, os caras. Olha que legal isso aqui, ó. Que legal. E o show tá lotado aqui, tá bonito. Deixa eu dar uma atenção, vamos parar aqui, ficar um pouco no stand aqui, bater um papo com o pessoal. Nesse evento, né? Tá gostando? Não? Que coisa fantástica, isso aqui é fantástico. Cara, e uma coisa que você tava falando esse carro, eles falam que é o maior encontro mensal de carros do mundo. Ou seja, não é que é o maior encontro do mundo, mas é o que é o do mensal, que existe todo mês, é o maior do mundo. É impressionante, tem 1000 e poucos carros aqui. A gente anda e não consegue acabar, né? Não, e a imensidão de marcas que tem e tudo, modelos, né? Muito bem classificados também, né? Olha, nós vamos aqui olhar esses Datsun. Olha só isso aqui. A Nissan trouxe uma exposição de carros de corrida antigo. Na verdade a Nissan chamava Datsun antes de eu acho que era uma marca diferente, né? E eles a incorporaram com a Nissan, se eu não me engano, na década de 60, 70. Quem souber dessas histórias aí, comenta também. Mas olha só, Nissan 370Z, um 300ZX aqui, ó, que é fantástico, igual aquele do meu vizinho também. Tava ontem lá. Esse carro eu acho que esse carro aqui ele é injustiçado. Ele é um ótimo carro, é um carro do naipe do Supra da época, assim, e ele não vale nada, tu compra barato, assim, relativamente, comparando um Supra, sabe? Até o design, eu acho ele aí um design mais icônico do que o novo. E o farol aqui é o do Bugatti, né? O Bugatti usou esse farol, né? Os 350Z, 370, tudo aí. Mas olha isso aqui, ó, todo o legado da Datsun, ó. Que bacana esses carrinhos, ó. 4 cilindros aqui. Aqui ainda era motor Datsun mesmo. Datsun mesmo, né? E essa época aqui era tudo... Tu vê, esses carros são tudo meio parecidos, os Cadete, os outros, aqueles carrinhos assim, os Alfa. Tudo dessa época são muito característicos, né? Muito parecido. Aqui um Datsun 240ZX, 240Z, o Sam tem um desse pra vender lá, queria me convencer a comprar, é bonitinho. Muito legal. E esse aqui é um 6 cilindros em linha, acho que é 2.4. Olha só que interessante, ele é 2 carburador. O carburador é SU ainda. É 2 carburador, né? Uhum. Em vez de... E aí um pra cada 3 cilindros, ó. 2 carburadores estilo SU. O que é o SU? O SU é aquele com agulha. Ah, que interessante. Tipo de moto. É. Aqui, ó. Esse aqui deve ser barulhento, ó, o escapamento aqui, ó. Cara, que legal, hein? Ah, esse aqui já com 3 Weber, ó. Solex. 3 solecões. Que legal. E aqui os caras têm um novo, o 400Z, aquele que tava... V6 biturbo. Interessante, curioso pra ver como é que vai ser isso aí. Outro 240. 240, os caras fizeram um encontro mesmo aqui, ó. Tem vários. Vários 240. Esse negócio caprichado aí. Aí aqui, aí o cara, eu nem vou andar muito hoje porque hoje tá corrido, né? Mas olha só, o cara anda, aí no outra fila aqui, ó, só áudio, ó. R8, 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 R8. S5, eu acho que é. RS5, ó. Todos aqui, ó. Ah, ele aqui, ó, tem uma
Uma Audi... Isso aí dá saudades. Aham. Puta, me dá dor, na verdade, me lembrar da minha RS2. Olha aqui, ó, 5 cilindros turbo. É raro aqui, hein? Essa eu acho que é a Audi 100. O S... Deixa eu pensar. É, ó. É uma S6. Uma S6. 4, é. É assim, na verdade ela é tipo S2 no Brasil, que a gente tinha mais comum, mas existia a S6 no Brasil também, 5 cilindros turbo. Mas olha que bacana aqui, ó. O cara bloqueou uma wastegate aqui, deve ter botado uma integrada. É, uma integrada, botou um turbo com wastegate integrada, mas pequenininho até o turbo. Deve ser um tesão esse carro, deve ser bem interessante. É, tem uns upgrades. Pela carroceria, não tá um pouquinho mais né? bonita, né? Parece que foi proposital, né? Sei lá, né? É. O cara não podia pintar, ele deu uma lixadinha. Até o para-brisa quebrado, tá? Estranho, né? Não dava nem perguntar quanto é que é, vai que o cara disse que é barato demais, né? Essas coisas aí. Esse cara leva pra track day, tá com o cover plate ali. É. Deve ser um canhão esse carro aí. Que legal. Show. Vamos voltar agora pro stand aqui. Mas é legal, né? Esse evento. Nossa senhora, e assim, é um clima bom agora, ainda assim, mesmo friozinho, um solzinho, né? Muito agradável. Muito agradável. Isso aqui é legal, esse lanche, ó. Aham, eu filmei antes aqui já. Animal, né? Esse é... Os caras ligam aqueles farol todo ali e vai preso. Esse lanche incomodou muita gente no grupo B ali. Porque nessa época ali era um dos primeiros integral, né? Foi Audi, em seguida Lancia, aí os outros começaram. Sim. Show. Vamos voltar ali. É o seguinte, ó, os caras falam que não pode ligar o carro, mas pode ligar na hora de ir embora, ó. What about you, Jay? 2J car's ready? The 2J ready? I can feel it is. From his answer it is. Vamos ligar o DJ. Why you can run this one? It doesn't have convertible or tranny fluid. Let's start the 2J. He's calling Easy. Huh? You know Easy's gonna be like, yeah! O teu não dá? Ali não dá? Eu tenho uma furadeira, esqueci lá na empresa. Mas não dá pra só bater? Não dá. Não dá. Vai custar uns $30. Can we try one? I told them they could. The time's running out now. I don't even remember what game. Let's turn the Opala then, então. Yeah, there you go. Shoot some fireballs. Ok? Let me warm up. Vamos ligar o Opala, ó. Os caras não trouxeram. O Luiz aí, que falha, Luiz. Que falha, a gente podia ter ligado os carros de corrida agora aqui, eles falaram que o Luiz não trouxe a furadeira pra... Viu? Olha os carros. Esquentando o carro.
two step, viu? E aí, vamos ligar ali. Deixa funcionando, agora vai ser um foguinho daqui a pouco. Vamos ligar o C8. Turn on this. Todos os carros ligados aqui, ó. Ó, o Luiz tá fazendo bobagem lá, deixa eu ver. Ó os caras loucos em volta aqui, ó. E aí, Luiz? Hey, what's up? Good to see you. Sorry. Bom, assim que a gente encerra esse show aqui, ó, fizemos um barulho no final, muito legal, espero que tenham gostado aí, foi um episódio mais do mesmo, mas diferente ao mesmo tempo, deu pra compartilhar com muita gente aí, muita coisa bacana aí. Até o próximo, valeu!